Amém? As crianças já podem subir, as crianças de 4 a 8 anos. Uma palavra de Deus para você, lá em cima, em nome de Jesus. E você está pronto para receber uma palavra de Deus hoje? Fala com o seu vizinho assim: é hoje, meu irmão. Deus quer falar com você. Abra o seu coração. Amém? Aleluia. Essa semana foi uma daquelas que o Espírito Santo testou a minha fé. Sabe, aquela que você ora a semana inteira: Jesus, qual é a palavra que o Senhor quer falar com o teu povo? O que o Senhor tem a falar? E não vem de jeito nenhum. E o desespero em fé começa a bater quando o Arthur, domingo pela manhã, fala: pastor, e aí o tema da palavra para o banner? E orando ao Senhor, Deus compartilhou algo comigo, e eu quero crer que Ele vai falar ao seu coração de uma forma sobrenatural também, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, vamos orar, vamos pedir para que Deus fale conosco. Eu tenho certeza que uma palavra dEle pode mudar a sua história, uma palavra dEle pode trazer um novo rumo para você, e eu tenho certeza que essa palavra hoje vai ser profética para o seu coração, e você vai viver coisas novas em Deus, em nome de Jesus, amém? Pai, nós queremos Te louvar, Senhor, por esse tempo de adoração ao Senhor, esse tempo de louvor a Ti. Espírito Santo, é o Senhor quem fala. De mim mesmo não tem nada, Senhor, a passar aos Teus filhos, senão rasos conhecimentos, mas nós não queremos sermos alimentados por conhecimento humano, nós queremos receber uma palavra direta do Teu trono, Senhor, uma palavra vinda dos Teus lábios, Espírito Santo. Eu Te peço, fala ao nosso coração, ministra-nos para a glória do Teu nome, revela-nos Sua santa palavra, e que aonde essa palavra caia, venha produzir a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Nós proibimos toda desatenção, nós quebramos toda a obra do inferno, e que o Teu Espírito tenha liberdade para falar ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Fala com o seu vizinho assim: fica ligado, meu vizinho, eu te amo, mas até o final do culto não quero papo contigo. Amém? Glória a Deus. Queridos, o tema da mensagem ao qual o Senhor falou ao meu coração hoje é simplesmente Ele. Fala comigo, Ele. Muito bem. Eu estava pensando em algumas coisas e orando, e o Senhor trouxe uma palavra forte ao meu coração. Eu penso que o desejo de cada cristão, de cada filho de Deus, de cada filha de Deus, é viver o melhor de Deus na terra e ir para o céu. Amém? O maior de todos os desejos, ao meu ver, é ir para o céu. Quantos aqui querem ir para o céu? Vamos orar para que Jesus mate todo mundo? Nesse momento, não. Nós queremos ir para o céu, mas não estamos com tanta pressa assim, amém? Tem muita vida para ganhar para Jesus, tem muita alma para ganhar para Jesus ainda. Agora, na verdade é que nós, que somos cristãos, que tememos a Deus, nós desejamos viver tudo que Deus tem para nós. Eu não sei você, mas eu desejo que o Senhor realize todos os planos do coração dEle para a minha vida, sabe, e nesses dias nós temos sido ministrados por algumas canções, e uma delas é até aquela música, acho que o nome dela é Ele, não sei o nome, é Ele, né? Hã? É isso aí, é Ele, por Ele que estou gastando a minha vida. E aí a gente até mente, alguns até mentem em alguns momentos, porque fala que está perdendo tudo com amor e com alegria. Eu acho que se você não está preparado, nem é bom cantar essa parte, né? Se às vezes nós perdemos coisas pequenas, já murmuramos. Então falar que está perdendo tudo por amor e alegria não está, melhor não cante, ou fala assim: Jesus, eu vou profetizar essa parte em nome de Jesus, que eu vou chegar a essa maturidade. Mas a verdade é que nós queremos viver o melhor de Deus, e eu penso que é um desejo de todos os cristãos. E além disso, muito mais do que viver coisas boas que Deus pode fazer na nossa vida, eu também penso que nós temos que ter um desejo de viver aquilo que Deus sonhou para nós. A Bíblia diz que ainda quando éramos informes ou sem forma, dentro do ventre da nossa mãe, todos os nossos dias já estavam escritos pelo Senhor. Quando éramos ainda uma substância informe, Ele já havia escrito todos os seus dias, todos os meus dias.
Isso quer dizer que Ele tem um plano pré-estabelecido. Agora é com uma razão que eu digo que muita gente, que assim como nós tiveram por Deus planos escritos, ainda quando estavam no ventre materno, de repente não viverão, porque muitas vezes depende daquilo que eu escolho, depende daquilo que eu quero, diante do plano que meu pai preparou para mim. Eu costumo dar o exemplo que quantos pais planejam coisas tão boas para os filhos, e muitas vezes eles vivem totalmente o contrário daquilo, e coisas às vezes tão ruins. Então Deus tem um plano para nós, e o desejo dele é que nós nos alinhemos a esse plano. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então olha para o seu vizinho e fala assim: se Deus tem um plano para você, meu irmão, tenha certeza que esse plano é bom, é perfeito e é agradável. Ainda que em algum momento não seja assim tão, como é que eu posso dizer, eu vou pensar numa palavra adequada, tão confortável, porque mesmo que os planos de Deus sejam bons, perfeitos e agradáveis, não quer dizer que vão ser confortáveis. Por que, pastor? Porque não é conforme o que eu acho que é bom, é a vontade dele que é boa, que é perfeita e que é agradável. Então muita coisa que eu acho que é bom, para ele não é. Amém? Então ter esse entendimento, porque muitos crentes falam: mas Senhor, a Bíblia diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e eu estou fazendo a tua vontade, mas não estou vivendo coisas tão boas assim. Eu quero te responder isso hoje. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas nem sempre confortável. Às vezes vai depender de algum esforço seu, às vezes vai depender de alguma disposição do seu coração de enfrentar algumas questões. Imagina se os apóstolos da igreja primitiva pensassem nesse texto e o colocassem como regra de vida absoluta, no sentido de que se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu não posso enfrentar nada de ruim. Imagina quando eram presos somente por pregar o evangelho de Cristo, o que falariam? Ou se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que estão me levando preso, Senhor? Eu estou pregando a tua palavra. Está me entendendo? Imagina alguém que foi para o campo missionário e chega lá pregando a palavra de Deus fielmente, servindo ao Senhor, mas falta alguma provisão, o recurso às vezes não entra. Imagina se ele começa a falar: não, mas a Bíblia diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, por que está acontecendo isso? Mas nem sempre confortável. E chegando à maturidade de entender que, ainda que com certas dores eu possa passar em algum momento, em meio ao propósito de Deus para a minha vida, Ele sempre será o melhor. Ainda que em alguns momentos vai ser desconfortável para mim, vai doer, vai ser difícil, mas o plano dele é sempre o melhor. Ah não, sacode o seu vizinho e fala assim: meu irmão, você está dormindo? O que está acontecendo com você? Deus está falando com você? Não. Aquela de sempre, que ninguém sabe por que eu falo isso, mas eu falo: você é crente ou um saco de pipoca? Pergunta para ele. Preste atenção numa coisa, a Bíblia diz que Deus tem coisas poderosas para nós, mas nem sempre vai ser de acordo com a nossa vontade. Se Ele é o Senhor da sua vida, se Ele é o Deus que manda em você, se você o tem como Senhor, Kyrios do grego, dono, Senhor de verdade, quem manda, como é que você fica questionando o que Ele faz? Se Ele é Deus, a nossa tarefa é: eu estou aqui, eu estou aqui. E se fôssemos um pouquinho inteligentes, como somos, graças a Deus por isso, nós aprenderemos e viveremos assim a vontade de Deus, porque sabemos que Ele nunca falha, ela é boa,
perfeita e agradável. Um outro texto bíblico que pega um pouquinho nessa introdução é que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aí tem uma questão: existem muitos filhos que amam a Deus, mas todas as coisas não estão cooperando, porque há uma questãozinha aí. Ama a Deus, mas muitas coisas não cooperam. Pelo contrário, pastor, parece que todo mundo está confabulando contra mim, as coisas são tão difíceis. Mas a Bíblia diz que as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Então muitas vezes é hora da gente parar e rever: será que eu estou vivendo segundo o propósito de Deus? Porque não para, o texto não para naquela questão que diz: e todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Aleluia, eu amo a Deus, tudo vai cooperar para o meu bem. Não, a Bíblia diz que e estão dispostos a viver o propósito dele. E então, quando você vive o propósito e plano de Deus, fica ligado aqui, porque isso é para você. Quando você vive o propósito de Deus, ainda que seja desconfortável em alguns momentos, é como se uma redoma se formasse ao seu redor. Porque se algo te tocar, tocará o propósito de Deus. Então Ele te guarda por conta Ele cuida de você por conta do propósito. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que vivem de acordo ao seu propósito. Agora, queridos, então, diante dessa questão de querermos viver os planos de Deus, descobrir quais são os planos de Deus para a nossa vida, sabe, viver a plenitude de Deus, eu quero compartilhar um texto com você, Romanos capítulo 11, verso 33, nós vamos ler alguns versículos, na NVI, por favor, Gabriel. Deixa eu dizer uma coisa, uma canção que encaixa um pouco com o que eu vou pregar hoje é Ninguém Explica Deus. Lembra da música? Ninguém explica Deus. E esse texto é mais ou menos isso. Olha o que a Bíblia diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Continua dizendo o apóstolo Paulo aos Romanos: quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória pelos séculos. Amém. Aleluia. Queridos, muitas vezes nós queremos viver a vida conforme Deus planejou para nós, mas queremos vivê-la entendendo Deus, e Deus não se explica. Tem coisas que irão acontecer que você vai falar assim: mas por quê? Mas por que agora? Por que está acontecendo isso comigo? Não se explica. Olha o que o apóstolo Paulo diz, vamos ver um pouquinho esse versículo. Fala assim: olha, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Ele está dizendo o seguinte: a sabedoria e o conhecimento de Deus são profundidades de riquezas, não dá para entender. Eu não sei você, mas eu, quando novo convertido, pegava alguns textos bíblicos e ficava pensando: não, mas como é que é isso aqui e tal? E não dá, tem coisa que não dá, são mistérios. Ele é o Senhor. Por que Ele não revela tudo? Porque Ele é Deus, Ele tem o direito de governar, e ninguém vai explicar os seus atos, só veremos os resultados. Então são alguns segredos para vivermos o melhor tempo de Deus na nossa vida.
São alguns segredos para viver tudo que Deus tem para nós. Se nós queremos viver o que Deus tem, nós temos que entender que os juízos e caminhos dele são insondáveis. Não queira perder tempo entendendo o que ele está fazendo, porque ele não vai parar para te explicar, meu irmão. Ele é soberano. Você está me entendendo, não? Ele não vai parar para te dar uma satisfação. Olha, eu vou fazer isso aqui por conta disso. Não. Ele é soberano. E meu pai me ensinou desde muito cedo que manda quem pode e obedece quem tem. É assim que se faz. E nós queremos viver o melhor de Deus, mas muitas vezes estamos questionando. O apóstolo Paulo diz muito forte: a sabedoria e o conhecimento de Deus são profundidades de riquezas. Quão insondáveis! É difícil de sondar, é insondável, não dá para sondar os juízos. Quão inescrutáveis os seus caminhos! Sabe o que significa a palavra inescrutável? Eu até anotei porque eu achei muito forte. Não pode ser conhecido. Isso é inescrutável. Não pode ser conhecido, compreendido, nem investigado ou examinado, de tão profundo que é. Então os caminhos do Senhor são inexplicáveis. O que vale a pena para nós é dizer: eis-me aqui, faça a sua vontade. É isso. Se eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não adianta ficar pelejando com Deus. Não adianta. Pelejar com Deus é só por fé, como Jacó fez lá no Val de Jaboque. Você lembra da musiquinha, né? Jacó segurou, ó, pentecostal purinho. Olha só, irmão, não adianta. O conhecimento dele é insondável, os seus caminhos são inescrutáveis. Mas por que, Senhor, o Senhor está me levando por esse caminho? Mas por que, Senhor, está acontecendo tal coisa? Mas por que, Senhor? Deixa o porquê de lado. Fala com o seu vizinho: quer viver o melhor de Deus? Deixa o porquê de lado. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Isso pode mudar a sua história, meu irmão, se você entender. E aí continua a Bíblia dizendo: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido o seu conselheiro? Sabe, primeiro vamos dividir esse verso aí em dois pedacinhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Uma pergunta: existe alguém que sabe tudo o que ele pensa? Existe alguém que conhece totalmente os seus planos, senão ele mesmo? A Bíblia diz que somente o Espírito Santo sonda as profundezas de Deus. Não existe, querido. Não há como saber tudo o que ele pensa. E tem mais. O problema é que muitas vezes nós queremos fazer como Israel. Você lembra quando Deus mandou o profeta ir na casa do oleiro? E ele falou: olha lá, vê lá. E o vaso, o oleiro formando o vaso de barro, e o vaso se desfazia, e o oleiro fazia como queria. E aí o Senhor diz o seguinte: ó casa de Israel, não pode fazer o oleiro com o barro o que quer? Ou poderá dizer o barro ao oleiro: olha, eu quero que seja assim? Você consegue imaginar? Pior que hoje está uma febre no Instagram, né, daqueles bichinhos falando, bem capaz de aparecer o barro falando: oleiro, me faça de tal forma. Pode o barro virar para o oleiro e falar: não, mas eu quero ser feito dessa maneira, não gostei dessa voltinha que o Senhor fez aqui? Não tem como, querido. Não existe maneira. Quem tem sido o conselheiro do Altíssimo? Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Deus forte. Ele é o conselheiro. Ele não precisa de conselhos de ninguém. Ele sabe tudo. E aí mais uma vez o apóstolo continua no texto de Romanos capítulo 11, no verso 35, ele fala assim: quem
primeiro lhe deu para que ele o recompense. E eu, pensando sobre isso, ministrado pelo Espírito Santo, comecei a imaginar algumas coisas. O texto fala de forma clara: quem deu algo a ele para que possa ser recompensado, ou quem consegue fazer isso? Ser abençoado porque deu muito. É claro que quando você semeia muito, você colhe muito, mas é uma questão de ato de fé. Está me entendendo? Por que a palavra diz que é a lei da semeadura? Fala comigo, lei da semeadura. Porque é uma lei: o que planta, colhe. É uma lei. Então quem semeia mais, colhe mais. Lei. Amém? Mas nós não somos abençoados, por exemplo, com a maior bênção da nossa história, que é a salvação, por um ato de justiça nosso. Foi pelo sangue do Cordeiro de Deus que morreu naquela cruz. Então não existe nada que façamos que faça com que Ele nos recompense. Olha lá o Michel, olha a cara de bonzinho que ele tem, vou abençoar ele, tadinho, vou recompensá-lo porque ele é o cara. Não, querido, quando Deus quer te abençoar, Ele nem olha para você. Sabe para quem Ele olha? Ele olha para Jesus, porque é só através dele. Se não fosse por Ele, nós estaríamos fritos. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos tornamos herdeiros de Deus por causa de quem? Cristo Jesus. Não por recompensa humana, não por um esforço meramente humano, perdão. Ninguém, por mais que faça, conseguirá dele alguma recompensa. Ele dá por sua graça, bondade e infinita misericórdia. Agora, eu acho que quando o apóstolo Paulo encerra o capítulo 11 dessa carta aos Romanos, ele nos revela o segredo para vivermos a vida extraordinária que Deus preparou para nós. Olha o que diz o último verso, que é o verso 36. Ele termina dizendo, põe para mim, Gabriel, por favor. Ele termina dizendo uma coisa: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aqui está o segredo dos segredos. Como podemos entender ou viver os planos de Deus plenamente? Se nós entendemos 3 coisas que o apóstolo fala, nós vamos viver coisas extraordinárias. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: se a gente vai esmiuçar um pouquinho esse texto, as primeiras 2 palavras ele fala assim: pois dele. Fala comigo, pois dele. O primeiro princípio que nós temos que colocar na nossa mente para vivermos o melhor de Deus começa aqui. O apóstolo faz, sabe, como uma poesia. Muitos adoradores fizeram canções em cima desse texto que nós lemos. Quão insondáveis as riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Não é verdade? Porque é poético e muito profundo, porque ninguém explica o que Deus faz, como faz, Ele é Deus. Agora, se nós queremos viver o melhor de Deus, se nós queremos ver o melhor tempo da nossa história, precisamos entender o último verso que o apóstolo termina dizendo. E por isso eu coloquei, creio que inspirado pelo Espírito Santo, o tema da mensagem como Ele.
é só por Ele, é só dele, é só para Ele. Nessa história, todos nós somos coadjuvantes e só há um ator principal, e o nome dele é Jesus. Não importa o que fazemos nessa terra, não importa o que deixamos de fazer, o ator principal tem nome, e o nome dele é Jesus. E a primeira coisa que o apóstolo então revela é o seguinte: pois dele. O que quer dizer isso, pastor? Muito claro. Se você quer viver coisas extraordinárias em Deus, entenda que nada te pertence. Se você começar a colocar no seu coração que até a sua vida não é mais sua, uma vez que você entregou ela a Jesus, só que a gente tinha que até mudar a nossa forma de falar, sabe? Por exemplo, quando a gente fosse falar da casa que moramos, a gente tinha que falar assim: a casa que é de Deus, mas eu moro lá. Mas a gente fala o quê? A minha casa. Você viu o meu carro? E a gente começa a usar esse meu, e meu, e meu, e meu, sendo que a Bíblia diz que é dele. Ainda mais se você se entregou a Jesus, meu irmão, agora é dele. Ele é Kyrios, ele é Senhor, ele é o dono. E por que você teme mandar na sua própria vida, se ela não é mais sua? É para se pensar. Olha para o seu vizinho aí nos olhos dele, vê se você está olhando para alguém temoso. Ah lá, você faz que você é temoso, né? Eu sabia. Mas não vale a pena pelejar com Deus, é tudo dele. Aí os filhos são herança de quem? Do Senhor. Não fala que são nossas heranças. E o patrimônio dele, somos só mordomos. E os recursos dele, e o ar que respiramos dele, e a roupa que vestimos dele, é tudo dele. Só que nós queremos viver o melhor de Deus, porque ele tem coisas muito boas para nos dar, mas não estamos dispostos de falar: Senhor, na verdade é tudo seu, não tem nada meu nessa história. O Senhor é dono de tudo, o Senhor manda em tudo. Um sopro do Senhor acaba a minha vida. Se Ele corta a nossa respiração por mais de 3 minutos, bye bye Cinderela. É uma verdade, é tudo dele. E a gente quer viver o melhor de Deus, mas sendo dono daquilo que é dele, querendo mandar naquilo que é dele. Porque a gente canta: minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre. E aí quando Deus quer fazer das coisas da forma dele, a gente fala: não, aí não. Ué, mas você não se entregou a mim, não é tudo meu? Eu posso cantar várias canções aqui: tudo é teu. Será mesmo? Cantar é fácil, como diz a pastora, falar até papagaio fala. Mas se a gente começa a viver esses segredos de Deus, nada vai deter aquilo que Deus tem para fazer. E eu estou para te dizer que o Deus tem para fazer na sua vida é algo que você nunca experimentou até hoje. Mas você tem que entender que não é seu, é dele. É ele quem manda, é ele quem faz, ele é quem é o dono. Eu já contei algumas histórias da minha vida aqui, e querendo ou não, estou ficando velho e repito história, então vou repetir de novo. Se você já escutou, vai escutar pela 10ª vez. Pastor Zezinho não sabe. Pastor Zezinho, você vai saber agora dessa história. Vou contar para o pastor Zezinho, se algum sabe, alguém, se o resto sabe, pastor Zezinho não sabe, vai saber. Pastor Zezinho, eu construí uma casa com muito suor. Eu ganhava R$250 na época, salário mínimo, e os R$250 ia para casa. Eu não tinha dinheiro para pagar pedreiro, então eu chegava do serviço
e fazia buraco até de madrugada, às vezes 1, 2 horas da manhã, para ir trabalhar 5 horas da manhã. Terminei de construir a casa, faltava pouca coisa, mas já tinha comprado o que ia cobrir, faltava assim, alguns detalhes, né, também de acabamento. E aí quando eu terminei a casa, eu vim do Rio para Volta Redonda. Estando em Volta Redonda, uma pessoa precisou de uma casa para morar, uma menina grávida de 15 anos, não tinha onde morar, e Deus falou comigo, dá a casa para ela. Eu falei, não é possível? E aí que vem aquela questão, mas não é tudo meu? E agora você quer mandar naquilo que é meu, eu só emprestei para você? E já foi difícil para mim, mas eu ouvi Deus, falei amém. Falei que pode ficar com a casa, eu ia fazer de telha, na época era bem humilde, mas era uma casa. As telhas já estão compradas, os caibros, só cobrir, põe a janela, fica aí, está dado, terreno, casa, tudo, vai com Deus. E o interessante é que na época eu estava querendo vender a casa lá para comprar um carro aqui, porque eu era pastor lá na colônia Barra Mansa, e fazia seminário lá na Voldac, então era 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, eu queria um carro, estava sem carro, e doido para vender a casa para comprar um carro. Não, Deus mandou dar, eu dei. Em menos de uma semana, pastor Zezinho, sabe o que aconteceu? Eu recebi uma notícia, que a pessoa que estava grávida, precisando da casa, ao qual eu dei, trocou a casa num carro. E o pior não é o carro, o pior vem aí, vocês já sabem, né? Já sei da história. Num carro, e num aparelho de som 3 em 1. Meu irmão, nunca mais entrou aparelho de som 3 em 1 na minha casa, porque negócio do diabo. Brincadeira. Eu fiquei irado. Quantos aqui não conheciam essa história? Muita gente. Eu fiquei irado, e comecei a reclamar com Deus: Senhor, eu suei para fazer aquela casa, porque o Senhor mandou eu dar, eu precisava do carro, estou tentando há meses um carro através daquela casa e não consigo, a pessoa em menos de uma semana, e ela pegou o aparelho 3 em 1, Senhor. Isso que me deixou mais irado, irmão. Se fosse só o carro, ia ficar triste, mas com 3 em 1 me deixou bravo. E aí, eu orando, Deus falou comigo, de quem era a casa? Eu com muita autoridade disse, minha. Ele perguntou de novo, de quem era a casa, Júlio? Eu falei, minha. E pela terceira vez ele falou, de quem era a casa? Quando eu fui falar minha, eu lembrei que a casa não era mais minha, porque eu havia dado. Aí ele falou comigo assim, você fez o que eu mandei, e isso basta. O que eles fizeram a partir do momento que você deu, o problema é deles. A casa era deles. Pedi perdão ao Senhor. Em menos de um mês ganhei um carro. Mas se você não tiver o entendimento que tudo é dele, até o que tem é tirado. Então o apóstolo Paulo termina esse texto do capítulo 11 dizendo que o primeiro segredo é entender que nada é nosso. Ele é o dono do universo, ele está no controle de tudo, ele é soberano. A sua vida, a sua casa, a sua família, tudo é dele. E se você colocar isso no seu coração, pai, eu vou viver a partir de agora, sabe, como alguém que está vivendo de coisas emprestadas. Tudo é teu, meu dinheiro é teu, a minha vida é tua, os meus filhos são teus. Faz o que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, porque eu sei que os seus caminhos são mais altos que os meus, eu sei que os seus planos são melhores que os meus, eu sei que o Senhor não perde o controle de nada. É segredo para viver o sobrenatural. Tudo é dele, somos só mordomos. Para de querer se tornar dono daquilo que não é seu mais. Se você entregou sua vida para Jesus, sua vida é de Jesus.
cuidado com o que você faz com ela, ela não te pertence mais. E aí ele continua o verso falando assim, ele diz primeiro, pois dele, fala comigo, pois dele. Em segundo lugar ele fala, por ele. É um outro princípio que temos que entender. João capítulo 15, Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Sabe o que a Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 1, verso 16 ao 18, fala assim, olha, pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Uau, que texto! Querido, tudo é por ele. Quer viver o sobrenatural? Entenda. Pode até pensar que a vida é sua, mas viva por ele. Quem faz é ele. Nós não temos poder para nada. Jesus falou, você não tem poder para mudar a cor do cabelo, você não tem poder para aumentar 1 centímetro, 1 milímetro na sua estatura. Se Deus não fizer, ninguém pode fazer. É só por meio dele que as coisas acontecem. Não tem como. Efésios capítulo 3, verso 20 fala assim, isso aqui, mas olha aqui que é algo interessante, antes de nós entrarmos nisso, muitas coisas acontecem na nossa vida de bom, amém? E aí a gente fala assim, uau, eu consegui, eu sou demais, eu sou o cara. Fala pro seu vizinho, pode ser bom, meu irmão. Olha o que diz Efésios capítulo 3, verso 20. Vamos lá, Gabriel. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em... Eu peguei uma versão interessante aqui, VFL fala assim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante ao seu poder que atua em nós. Então até aquelas conquistas, vitórias, que você achou que era por seu mérito, é o poder dele operando através de nós. Está entendendo? Foi por ele. Ah, mas eu me formei. Aleluia, foi por ele, foi por meio dele. Ah, mas eu consegui uma vitória, foi por meio dele. Não tire o mérito daquele que é digno dele, não tire a glória. Ah, mas foi eu que consegui. Ah, foi? Sim, ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mediante o seu poder que em nós opera. Ah, foi você que conseguiu? Sim, mas é porque tem um poder operando na sua vida, por isso que a graça de Deus concedeu isso. Mas eu me esforcei, pastor, é lógico, eu trabalhei, pastor, é lógico, eu estudei, pastor, é lógico, mas ele te deu saúde, ele te deu sabedoria, ele te deu força, porque se não fosse por meio dele, nada aconteceria. Então não tire a glória dele nunca. Quer viver coisas extraordinárias? Primeiro entenda, tudo é, e tudo é por meio dele. Não adianta, não teremos êxito em nada se não for por meio de Jesus. Ele é o único digno de honra e de glória. Nas suas maiores conquistas, pode ter certeza que tinha um dedinho de Deus lá. É segundo o poder de Deus que em nós opera. Nas suas maiores vitórias, não pensa que foi por mérito próprio.
Havia um poder de Deus operando através de você e você nem sabia. Havia uma inspiração de Deus dentro de você te levando a fazer aquilo, você nem sabia. Porque eu tive uma ideia brilhante e eu abri um negócio, deu super certo. Quem que você acha que soprou no seu ouvido, vai e faz tal coisa? A Bíblia diz que Ele põe em nós o querer e o efetuar. Do nada você começou. Eu vou fazer tal coisa para vender. E aí você foi e veio querer. E aí de repente também veio efetuar. E você começou a fazer e deu certo. Que surpresa. Fala com o seu vizinho, tinha alguém trabalhando por trás, irmão, você nem sabia. Alguns sabiam, né? Outros não. É só por meio dele. Se não for por meio dele, nada acontece. Se não for por meio dele, nada vai para frente. Se não for por meio dele, não dá certo. Quando fica muito tempo aqui, eu fico desconcertado, aí eu peço para dar um corte. Vamos lá, irmãos. E aí o apóstolo Paulo termina dizendo: para ele. Uau, isso aqui choca o meu coração. Primeiro, entender que tudo é dele, nada é nosso. Segundo, entender que tudo é por meio dele, do seu poder, nada por meio de nós mesmos. Em terceiro lugar, entender que tudo que façamos nessa vida seja para Ele. Meu irmão, não importa. Por que a Bíblia diz, eu estava entendendo alguns textos, por que a Bíblia diz que tudo que você faz tem que ser como ao Senhor? O empregado, ele serve ao patrão como ao Senhor. Como se estivesse servindo a quem? A Deus. O marido e a mulher, a mesma coisa, a Bíblia fala que é para poder amar e fazer como ao Senhor. E tantos outros textos. E aí um dia o Espírito Santo revelou ao meu coração que, sabe por que a Bíblia está ensinando a fazer isso? Porque se a gente vive entendendo que tudo que fazemos é para Ele, a gente vai viver num outro nível, irmão. Porque quando você põe no seu coração, não vou fazer não, porque eu estou fazendo, é porque o meu patrão está ganhando dinheiro, vai deixar de ver um monte de coisa boa. Faça como para Deus. Não vou fazer não, porque o meu líder de célula que vai levar fama, então não vou ajudar meu GC a crescer não. É para Deus que você está fazendo. É para Deus que você está fazendo. Não, se fosse o fulano de tal até, é para Deus, é para Deus, é para Deus. Só somos representantes. Você está aqui por causa de quem? Eu sei que não é fácil achar um camarada assim, esbelto, de olhos verdes, mas não é por isso que você está aqui, meu irmão. Até porque eu já tenho dona e ela é braba. Não é por isso. É para Ele. Só tem um que é digno de honra, de glória e de louvor. É só para Ele. E se você entender que a sua vida precisa ser assim, sabe, não importa se não está conforme a sua vontade, não está conforme o que você pensava, os planos mudaram, mas é para Ele. É para Ele. Eu não posso parar, eu tenho que continuar. Sabe, para vivermos plenamente a vontade de Deus, precisamos viver dessa forma. Tudo que você fizer, faça para Deus. Trate a sua esposa com o melhor, porque é para Deus. Os seus filhos, faça tudo, dê o seu melhor em tudo. A Bíblia diz: tudo que vier à sua mão, faça conforme as suas forças, porque você está fazendo para Deus, porque tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele.
é o terceiro e último segredo que o apóstolo Paulo nos ensinou. É tudo para Ele. Queridos, eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Você pode sonhar, você pode fazer planos, você pode e deve, porque a Bíblia diz assim, o Senhor falando: eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de mal, de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus quer satisfazer também os desejos do nosso coração. Quer mais um texto? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, quando nós nos agradamos da vontade dEle. Agora então você pode sonhar, você deve planejar, desejar viver o melhor, mas faça tudo isso para Ele, não para ser reconhecido, aplaudido, sabe, para conseguir cargos, para poder dizer que é grande. Não, é para Ele, é para que Ele cresça e eu diminua. Mas não está do jeito que eu queria, pastor. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? E quem foi o seu conselheiro? É dele, irmão. Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus falou seu coração? Ao meu também. Tudo é dele, tudo é dele. Ele é dono de tudo, Ele é Senhor de tudo e todos. Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Ele não falha em seus planos. Não tem como. Sabe, eu termino com esse texto dizendo: ó profundidade das riquezas, da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido seu conselheiro? Quem primeiro deu para ele que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. E aí termina dizendo: a ele seja a glória pelos séculos, amém. Não há outro digno de glória senão Jesus. É dele a glória, é dele a glória. Ele é quem fez, Ele é quem faz, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o único digno de glória. Viva isso, querido. Vamos ficar de pé, vamos. Hoje nós vamos participar da ceia, mas antes eu preciso te dar uma oportunidade, de entregar tudo para aquele que lhe é de direito. Sabe, enquanto você quiser coordenar a sua vida, viver a sua maneira, você vai ficar colhendo os seus frutos. Mas quando você decidir dar tudo para Ele, falar: olha, minha vida é tua, meu pensar é teu, o meu agir é teu, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Se você decidir entregar a sua vida a Jesus, nada vai te parar, nada. E eu queria te dar a oportunidade. Se tem alguém essa noite que quer entregar tudo a Jesus: pastor, eu já ouvi a palavra de Deus,
eu até conheço a palavra de Deus, mas eu quero entregar tudo que eu tenho a Jesus, eu quero entregar minha vida por completa a Jesus. Feche os seus olhos, feche. Eu quero que você venha aqui à frente. Pastor, eu estou cansado de ser o dono da minha vida, fazer as coisas do meu jeito. Eu quero entregar tudo, eu entendi, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu quero entregar tudo a Jesus. Se você quer entregar mesmo hoje, para a sua vida ser transformada, eu quero te dar a oportunidade de você vir aqui à frente e dizer: Jesus, eu estou entregando tudo. Mesmo que um dia você já entregou a sua vida para Jesus aí atrás, mas ele ainda não estava sendo o dono da sua vida, eu solto as suas pernas em nome de Jesus, eu solto o seu poder de decisão em nome de Jesus. Não saia daqui sem entregar tudo para ele. Se você quer, vem aqui na frente, eu quero orar por você, rápido, vem aqui na frente. Quando nós louvamos ao Senhor, vem aqui na frente. Pergunta ao seu vizinho aí, vai lá, você quer entregar tudo? Você já entregou tudo mesmo? Se ainda tem algumas reservinhas aí, vem aqui na frente. Vem você também, meu irmão, a igreja ore. Pastor, mas eu já me entreguei a Jesus. Tá, mas você estava vivendo como? Como dono da sua vida ou Jesus que estava mandando? Se você não está vivendo da forma que tem que ser, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, faça como essa jovem. Vença o orgulho. Vem aqui chorando e fala: Jesus, eu estou cansado de querer mandar, eu estou cansado de estar no controle da minha vida, eu estou entregando tudo ao Senhor. Tudo ao Senhor, é tudo teu, é